Bom dia, meus irmãos e minhas irmãs da IEL Boa Vista e você também que vai ter contato talvez com esse vídeo. Nós iniciamos uma série de pastorais em vídeos curtos, alguma coisa em torno de 5 minutos, e quero dar sequência e hoje eu quero iniciar uma olhada no Salmo 40. É um salmo que eu vou fazer em 3 momentos e nesse primeiro momento nós vamos estar olhando o salmista vivendo uma realidade de vida como a maioria de nós vivemos, onde passa por uma experiência de crise na vida, é superada, Deus traz socorro e em outro momento mais adiante se depara de novo com situação semelhante e já sabe o caminho, que é buscar o socorro do Senhor. Então eu quero convidar você para nós lermos o Salmo 40, e especialmente, no caso, por questões de tempo, nós vamos ler apenas do versículo 1 ao versículo 3. Então vamos ler juntos aí. Esperei ansiosamente por Yahvé. Ele se inclinou para mim e ouviu meu grito. Ele me tirou da fossa do tumulto, da lama, da imundície. Colocou meus pés sobre a rocha, firmando meus passos, perdão. Na versão atualizada, então nós temos da seguinte forma esse mesmo texto. Esperei confiadamente pelo Senhor, ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama, colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. E me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Eu quero considerar que este é um salmo onde o salmista apresenta uma crise. O primeiro momento aqui, pela construção de como o texto gramaticalmente está exposto, indica que essa primeira parte ele está se referindo a uma experiência passada. Ele está se referindo a uma crise que ele teve no passado, a semelhança do que ele está tendo agora, mas ele está se colocando como alvo, como testemunho ou testemunha de uma experiência de livramento de Deus, de socorro de Deus. Então, quero convidar você para nós olharmos rapidamente esses 3 primeiros versos, aonde ele coloca a sua experiência de ter passado por uma crise na vida, mas ele confiou no Senhor, ele clamou ao Senhor. Então, poderíamos dizer que o primeiro versículo, ele fala da experiência da ajuda divina. Né? O salmista relembra que outrora Yahvé já lhe socorrera em uma situação em que ele passara por momentos de aflições como aqueles que está vivendo nesse momento. Né? Mas que em meio a essa circunstância, em meio a essa tribulação da vida em que o salmista passou, ele então se colocou, ele teve a postura de buscar a Deus em oração a sua ajuda. Esse é uma primeira lição ou uma dádiva de Deus na sua palavra, através deste salmo, desta poesia, deste cântico, o salmista dizer, olha, eu já passei por outra situação de crise na vida. Estou passando por uma outra crise, como nós vamos ver no decorrer deste salmo nos próximos dias, mas eu já passei e eu experimentei o livramento de Deus mediante o meu pedido de socorro. Essa é uma coisa interessante e eu queria fazer rapidamente uma aplicação com você e dizer: todos nós somos passíveis de passar por aflições da vida, mas todos nós também, à semelhança do salmista, podemos clamar a Deus por socorro em meio às aflições. Isso mostra 2 realidades inerentes à nossa vida. A primeira,
é que nós vivemos uma realidade crítica, caótica da vida, somos vulneráveis. Enquanto estivermos neste mundo, experimentamos a vulnerabilidade, e faz parte da vulnerabilidade termos crises, termos tempos em alta e às vezes passarmos por situações da vida aonde isso nos abate, mas o segundo aspecto também, que é uma peculiaridade da nossa existência, especialmente daqueles que confiam em Deus, é que o Senhor é um socorro ao alcance. O Senhor é um socorro ao alcance daquele que confia nele. Ele está presente e te socorre. O versículo 2 diz que Deus o salvou. Deus o salvou da tribulação. Deus o salvou da tribulação e foi tirado de um... Ele usa aqui a expressão, fosso de tumulto. A ideia na língua em que esse texto é escrito, na língua hebraica, a ideia de um fosso, uma fossa de tumulto e da lama da imundície. Isso está de acordo, inclusive, com aquilo que o Salmo 69 vai nos dizer também, Então, Deus o salvou. Essa é a segunda colocação do salmista na sua experiência passada. Primeiro, ele diz, olha, eu passei por uma experiência terrível na minha vida, uma crise muito forte na minha vida, mas eu busquei a Deus em meio ao meu sofrimento, em meio à crise em que eu vivi. Segundo, ele diz, Deus veio ao meu socorro quando clamei. Quando gritei por socorro, eu gosto dessa expressão que a Bíblia de Jerusalém nos coloca, gritei por socorro. Então o Senhor veio ao seu auxílio e o salvou dessa tribulação. Que coisa fantástica, que coisa extraordinária sabermos que Deus nos salva em meio à tribulação. E finalizando então, o salmista nos diz que Deus, como aquele que é cheio de dádiva, em meio ao sofrimento, em meio à crise, em meio à tribulação, lhe colocou um novo cântico em seus lábios. Essa é uma experiência extraordinária que aquele que confia em Deus pode viver, pode experimentar. As crises são reais, são realidades à nossa vida. Mas na mesma medida que podemos afirmar que as crises são reais na nossa vida, nós podemos afirmar que Deus é presente em meio a essas crises para se apresentar como o nosso socorro e não apenas se apresentar, mas ser efetivamente o nosso socorro. Eu desejo que o Senhor esteja contigo, esteja te auxiliando, te socorrendo no tempo de aflição, seja qualquer que seja essa aflição, o Senhor é presente e assim como o salmista começa a falar dessa nova crise, mas ele começa a criar um pano de fundo para essa nova crise, lembrando de uma crise outrora e do grande livramento de Deus. A melhor coisa para nós estarmos enfrentando uma nova crise é saber que já passamos por outras, mas que fomos vitoriosos pela graça do Senhor nessas crises que passamos. O Senhor te abençoe e te dê uma excelente semana.